esse tipo de chale semicircular, eu estou apresentando ele dessa forma, mas tem esses das carreiras encurtadas, só que eu acho que para a aula de hoje não cabia, porque é um chale um pouco mais complexo e tal. A gente vai fazer o avançado, quem sabe, né? Ano que vem no outro encontro. Mas o semicircular são 6 aumentos a cada quarta carreira. Então você vai começar, quantas sessões, né? Tá aqui uma meia-lua. Eu tenho uma sessãozinha aqui, não é isso? Uma sessão aqui e outra aqui, não é assim? Então eu já sei onde eu tenho as laçadas, que está aí no meu papel. Então eu posso imaginar 2 pontos de borda e um entre cada um. E aí eu vou aumentando a cada carreira. Tá? Qualquer amostra dessa você pode imaginar assim. 1 ponto de borda e 1 ponto entre cada um. E você vai chegar aí. Isso é uma fórmula de como é o semicircular, vai ser sempre assim. O quadrado são 3 triângulos e um triângulo pela metade, né? Dividido pela metade, tá? Então são 8 aumentos, uma carreira assim e uma carreira não. Dá para visualizar isso? Que são 3 triângulos e tem um triângulo aqui no meio cortado que eu vou entrar dentro dele. Então é o mesmo raciocínio do triangular, só que dobrado. Então eu vou ter a mesma coisa. Botei ele aqui. Vocês estão percebendo que nesse, eu fiz isso de propósito. Nesse daqui eu não botei laçada. Qual foi o aumento que eu fiz aqui? Não, olha, é só olhar. Frente e verso. Frente e verso também pode, né? Lembra que a gente estava falando no início que tem chale agora que não tem muito buraco? Que não tem muita laçada? Então, na verdade, pode tudo. Também fica bonito. O da Lila são 4 triângulos. É porque eu usei um triângulo inteiro. Tá vendo? Esses são 4 triângulos, Valesquinha. Essa fórmula que está escrita aqui são 4 triângulos, sendo que um é dividido pela metade. Ele vai ficar mais fechado assim. Sabe quando você bota? A receitinha dele é frio. Isso aqui é o outro da Lila da Marcinha, que ela usou o fio ósseo. E a outra forma, aí sim, aí os formatos de coração. Gente, esse tipo de chale também a gente ama, né? Com esse formato de coração. Eu acho que é super popular porque ele cai. E se a gente fizer ele um pouco maior, a gente usa ele como... de pescocinho, assim, tipo de cowboy americano, bandido de cowboy americano, que botava aqui, né? Aquele triângulo. Né? Então tem as fórmulas dele também. Eu botei 4 possibilidades porque você pode fazer milhões de possibilidades, né? Mas nele eu coloquei a primeira possibilidade, 6 aumentos, uma carreira sim, uma outra não. Vocês estão vendo pelos buraquinhos ou pela marca onde ele está. É esse aqui. 6 aumentos, uma carreira sim, a outra não. Por quê? Para fazer essa pontinha ele tem mais aumentos na ponta. Tá? Então ele vai ter que crescer um pouquinho, ele cresce um pouquinho mais na ponta. Aqui no meio são 2, mas para fazer o coração do amor, ele tem que ter mais aumentos para lá. Esse outro, percebe que ele já fica mais fechado? Esse aqui, 4 aumentos uma carreira e 4 aumentos na seguinte. Tá? Esse aqui, particularmente, eu acho que fica babador. Tá? Mas, como eu achei num livro gringo, eu falei, eu vou botar, né? O negócio é a gente ter opções. Então, como ele aumenta 4 todas as carreiras, ele vai fazendo isso aqui. Agora, também é interessante, vocês às vezes vêm aqueles chales redondos, né? Enfim, também pode ser uma outra possibilidade. Esse outro, que é o que eu acho assim, mais usável, que são 4 aumentos numa carreira e 2 aumentos. Quer dizer, você vai aumentar 4, que nem se aumenta num triangular. E na carreira de volta você vai aumentar só na ponta. Os aumentos vão ser no meio, centrais e nas pontas. Sendo que quando você voltar, você continua aumentando na... Só aquele aumento indo e voltando. E o último que eu coloquei, um outro coraçãozinho, que são 4 aumentos numa carreira e 4 aumentos em cada extremidade na carreira seguinte, que aí ele faz esse coraçãozinho. Motivos formados por pontos de chaves. Tá, então é exatamente aquilo que a gente estava falando de amostra, do ponto, né? Às vezes a Bia fala muito isso no grupo. O chale, ele não é uma roupa, né? Que tem que ter uma modelagem. Então a gente não precisa ficar muito estressada com amostra, com tamanho, mas é importante porque a gente já viu
que às vezes fazendo um chale com um fio, né, não apropriado, ele não vai dar aquele resultado que você idealiza. Bom, aí eu falo exatamente isso, quer dizer, a melhor maneira é tecer as amostras, tecer. E aí a gente vai entrar na questão do gráfico. Quem tem pavor de gráfico? Gráfico, na verdade, é o seguinte, é para facilitar a nossa vida. É palavra transformada em símbolo. E ele facilita a nossa vida demais. A gente erra muito menos. Quando a gente está distraída com gráfico, sem gráfico, a gente vai errar. Porque tem dia que a gente está com a cabeça afiada, fresquinha, a gente sai tecendo, não, beleza, mas tem dia que a gente não rola. E é isso aí. Eu não vou estender isso agora porque é da aula de amanhã. Mas eu fiz um post, quem quiser dar uma olhada, eu fiz um post no blog, no Physics Love, dando algumas sugestões de leitura de gráfico, de como colorir. Alguém lembra de ter isso? Tá? Então, assim, são dicas assim, para a gente se familiarizar um pouco mais com o gráfico. Tá? Mas no caso aqui, como a gente está pensando um chale, a gente vai ter que admitir, tá, que a gente vai usar gráfico. Então, se você desceu, você está lá com o seu livro de pontos, você adorou o ponto. Alguns livros de pontos vêm gráficos, importados, eu acho. Né? Os nacionais eu não tenho muita certeza, outros não. Então, você vai ter que transformar aquele ponto ali num gráfico. Por que você vai ter que transformar? Porque você vai ter que encaixar ele no seu desenho em algum lugar, né? Então, o que é um gráfico? É a explicação daquele ponto. Eu gostei desse desenho. O que está escrito é isso aí. Então, se tivesse escrito, como estaria? 2 meias, meia. Não, aqui a carreira está começando. Um tricô. 2 meias juntos, 2 meias juntos, laçada. Meia, laçada, meia, laçada, meia, laçada. Essa é simples, né? Essa é simples. Não é isso? Isso não estaria escrito? Como é que estaria escrito, gente? Esse é um negócio desse tamanho. Tá? Então, como é que você vai transformar? Tá? Tem um papelzinho quadriculado aí que é só de incentivo, tá? Pra gente pegar qualquer ponto quando chegar no quarto, pega um ponto qualquer e usa o papel. O que você vai pegar? Está escrito lá. Primeira carreira, vai estar escrito? Por que a gente lê o gráfico daqui para cá? Porque a gente tece daqui para cá. Você está com a agulha e a linha na mão. Não é assim que a gente vai tecendo? Né? Então ele começa daqui para cá, que a gente está tecendo assim. E aí, importante, quem ler, quem tiver o hábito, quem usar os livros da Barbara Walker de pontos, ela começa muito de lá pra cá. Ela começa na carreira do avesso. Não tem problema algum, é porque ela constrói o desenho na cabeça dela, imaginando o avesso, a frente dele vai ser o avesso. É só ficar atenta. No Dalila isso foi como é que fala? O nosso calcanhar de Aquiles. Porque realmente a maioria dos gráficos vai começar desse lado que a gente está tricotando daqui para cá. E aí a gente vai ficar na nossa frente com o lado da carreira certa. No caso dela, começou daqui para cá, mas ela já previu que o que vai estar na sua frente vai ser o lado certo. Então, assim, relaxa. Tá com o gráfico na sua frente? Olha onde começou o número e começa, porque tá pensado para isso. A gente cria umas certas resistências, é que nem na nossa vida, né? Você tem um hábito, por exemplo, todo dia de manhã você levanta, vai lá, faz seu pipi e toma uma xícara de café. Se um dia, por exemplo, o telefone tocou alguma coisa e você atrasou sua xícara de café, vai dizer, que dia, né? Bom, já começou tudo errado. Por que, gente, começou tudo errado? Não começou errado. Errado é outra coisa. Pegou um gráfico. Sugestão, vê onde está o número 1, a direção, e seguia por ele. Tá? E se te facilitar, você pode desenhar uma seta na leitura de gráfico. Como se você está com o gráfico aqui, aqui está 1, 3, aqui está 2. Né? Então, se você se esquecer, pega lá no seu papel, sapeca lá uma seta. E aí você vai se lembrar. Tá? Da onde você está. Criando um chale, vamos supor que a gente escolheu esse ponto e ele estava escrito. Então, voltando para aquele slide anterior, na hora que eu escolhi o meu ponto, eu vou transformar ele num gráfico.
Eu botei aqui algumas informações para vocês de softwares que você já pode fazer, são softwares em inglês. O que eu uso tem uma cabecinha na frente, mas é o Intro e está no material de vocês. Porque ele custa acho que $49 e ele atende super bem. E o outro, aí tem um outro que é desse site, chama Knit Foundry. Não andou de jeito nenhum no Windows 7. Mas é um super software também. A maioria das designers americanas usam. Esse software dela é lindo. E a outra sugestão é o Adobe Illustrator. Agora, o Adobe Illustrator ele não é um programa para fazer gráfico, tá? É porque quem é habilidoso e quem sabe mexer vai criar lá e vai fazer. Eu coloquei mais como informação para vocês. Na boa, de coração, papel quadriculado, na boa, feliz da vida. É porque como a gente está falando de uma aula, eu tenho que dar algumas opções para vocês, porque né, a gente fica livre para fazer. Tá? Então, você viu lá aquele desenho que você gostou, transformou. A gente vai lembrar da aula hoje, a gente falando junta, né? Tricô, laçado, 2 meias junto, nananã. Você vai pegar o papel quadriculado e vai colocar aquilo lá. Aí você já está com ele desenhado. Aí eu estou colocando aqui só algumas dicas. Aquilo que eu falei antes. Se você for colocar mais de um ponto, você só vai conseguir casar o desenho se você tiver gráfico. Senão, você não vai conseguir. Então, assim, se você tiver mais de um motivo, vai ser com o gráfico que você vai encaixar, tá? Aí, a dica 2 é uma dica pessoal minha, tá? Também de experiência. Porque já me aconteceu de eu tecer a amostra e falar, nossa, esse ponto amei, quero, divino, maravilhoso, é isso aqui. Só que o que acontece? O número de pontos dele não encaixa de jeito nenhum no formato do chale. Aí eu começo a suar, eu vou ficando frustrada. E eu acho que o fluxo de trabalho, isso também é uma opinião pessoal minha, estou compartilhando com vocês, mas joga fora se não achar interessante. Quando a gente fica insistindo muito numa coisa e ela não sai, a gente frustra, não faz, e aí fica aquilo no canto. Quantos trabalhos a gente tem encostados? Né? Fica parado. Então, de repente, assim, poxa, vou criar um chale, vou fazer um chale simples, triangular com bordado. Vai em frente, entendeu? Então tem o plano B. Você gostou daquele ponto? Só que ele é um múltiplo de 13. Vai ser um negócio sem encaixar. Escolhe um outro ponto bonitinho que é múltiplo de 4. Você vai achar, vai ficar lindo. Você fala, fiz um chale! Que aí no próximo você vai lá e usa aquilo. Isso é uma sugestão super pessoal. Vocês podem ignorar o que eu estou falando, mas estou te falando isso que dá um bloqueio, porque você fica insistindo naquele, eu quero aquele, e não vai, né? Com várias coisas na vida também, né? Pontos de transição. E aqui é uma dica que eu dou para vocês, no caso do Dalila. Eu tinha um ponto que era múltiplo, sei lá, de 8. E o ponto que eu queria botar na barra era múltiplo de 17. Como é que eu ia encaixar isso? Né? Porque, então o que acontece? Sabe aqueles pontinhos tipo rendinha, laçada, 2 meias junto, laçada, 2 meias, tem vários, né? Eles são muito bons para a gente fazer esse ajuste de aumento de pontos, porque eles dão uma disfarçada. Essa é dica também, pode ser que não encaixe com o desenho, mas é uma ferramenta a mais para vocês usarem. Porque de repente você fala assim, puxa vida, eu tenho aqui 252 pontos, mas eu preciso aumentar para 318, 317. Pensa lá na rendinha que você bota uma laçadinha a mais e chega lá. Isso é só assim uma dica do processo mesmo de encaixar o desenho. Aí eu já escolhi o fio, que eu já teci a amostra, o tamanho da agulha que eu vou tecer, porque isso também, meu Deus, que tamanho de agulha, eu gosto de tecer com agulha para esse fio, acontece tanto isso, eu tenho uma sugestão de agulha no fio. Só que isso é a sugestão do fabricante, né? Você que vai testar, você que vai ver o que você acha bonito. Eu acho que é um ponto de partida, acho legal ter aquela indicação lá. A agulha 5 é uma referência, mas você tricota mais frouxo, você tricota mais apertado, você que vai definir. Então aí o que aconteceu? Nessa etapa eu já escolhi meu desenho, eu já fiquei no meu sofá alguns domingos tecendo o coisa, eu já decidi. Eu já transformei ele para um gráfico, no meu papelzinho quadriculado, e eu já sei exatamente o que eu quero. Então agora a gente vai imaginar só um chale triangular. Tá? Traz a mente agora para um chale triangular. Tá? Esquece os formatos, coração, nananã.
Vamos pensar um chale triangular. O chale triangular são 2 triângulos só. Então eu posso estudar ele num triângulo só, não posso? Porque depois eu só vou repetir a mesma coisa mais uma vez. Imagina um chale triangular, não são 2 triângulos? Eu não preciso escrever tudo 2 vezes enquanto eu estou pensando ele. Então eu penso ele todo num triângulo só. Eu faço muito isso. Eu teço um triângulo, ficou bom? Tá, isso aqui é um pedaço da Lila. Aí eu vou repetir. Então agora a gente vai concentrar para finalizar um chale triangular. Vão ser 2 triângulos e a gente vai estar falando daqui para frente de um triângulo só. Mais uma vez, né? Cada design tem um jeito de escrever. A gente já falou muito sobre isso nas listas, né? Não tem uma regulamentação de como escrever, não tem e tal. Não é padronizado. Aí a gente fala assim, mas essa receita não está faltando isso, está faltando aquilo. Mas geralmente as americanas, as canadenses, elas explicam a receita demais. E eu gosto disso, particularmente eu gosto. Por quê? Porque ela está te dizendo tudo ali. O lance é que a gente vai direto na instrução. A gente não lê o que ela escreveu antes. E o que elas escrevem antes, elas estão exatamente explicando para você, olha, preste atenção que quando você mudar de gráfico vai acontecer isso, entendeu? Então, eu acho interessante, mas não quer dizer que seja dessa forma, tá? Por isso que eu digo, cada designer vai ter o seu jeito de escrever, o seu momento, escreva do seu jeito, mas se você quiser uma inspiração, busca uma receita que, digamos assim, de uma pessoa conhecida, né, que escreve, que seja um designer que já tenha algum trabalho mais consistente, porque ela vai te dar o caminho das pernas. Então, no nosso caso aqui, a gente está pensando no chale triangular, já pensei o ponto, né, já falei, e aí o que eu estou sugerindo é o seguinte, eu já escolhi o ponto, já sei, vai ser um chale triangular. Aí eu vou pegar o meu caderninho, eu trouxe até para vocês verem, que é assim que eu guardo, tá? Uma sugestão também. Eu desenho